Graça e paz, meus amados irmãos, dando continuidade a essa série de vídeos que tem como objetivo desmascarar o falso Deus, revelando o verdadeiro que foi expresso, e ensinado pelo Messias, expresso nele e pregado por ele e pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, ok? Então, estes vídeos têm este objetivo de trazer para você conhecimento, te elucidar, desmascarando o falsário, o farsante. Porque as pessoas têm como Deus um aglomerado de anjos, dentre eles Samael, que os encabeçava, anjos rebeldes, anjos que eram obedientes e enviados por Deus, manifestações do Messias e do Pai. Eles juntaram todas estas manifestações, sejam angélicas, dos obedientes ou dos maus, do Pai e do Filho, e também de Samael, de Satanás, juntaram essas manifestações e criaram uma persona, criaram uma personalidade, um indivíduo a quem atribuíram a ele a paternidade de Cristo. E quando nós vemos o Deus pregado e expresso no comportamento de Cristo, é totalmente oposto àquele lá de trás. Porque em alguns momentos, e consta em citações da Nova Aliança, era o Filho lá atrás. Em alguns momentos foi o Pai, através dos profetas, mas na maioria das manifestações, não. E as pessoas não sabem, como que eu posso dizer, discernir, por quê? A toda e qualquer manifestação é atribuída à divindade ou à paternidade do Pai. Judeus têm-no como um Deus único, mono, mas na verdade são vários, Os católicos, ainda para deixar a situação pior, atribuíram uma trindade ao Deus mono, único dos judeus, o que, se é um Deus único ele é mono, um Deus trino já cai em contradição. Então piorou a situação e os evangélicos propagam aí a mesma viés ideológica da Igreja Católica. Mas o que todos têm em comum é que o Deus lá de trás, que eles não conseguem separar, desmembrar, digamos assim, aquelas várias entidades que agiram ali, que se manifestaram como Deus. Então eles têm como se fosse uma única entidade e atribuem a ela divindade, sendo que ali tem o Pai, tem o Filho, o Deus verdadeiro, o Messias, ali tem anjos bons, anjos maus, tem o próprio Samael, que é Satanás, enfim. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um espírito de mentira da parte do Deus de Israel, sobre falsos profetas, colocando um profeta que falou a verdade em maus lençóis, mas até mesmo o profeta que falou a verdade era confuso acerca do Deus que ele servia. Como muitos crentes nos dias de hoje, você vai até se identificar e identificar aí algumas pessoas, Para que entendamos melhor o que eu estou falando, eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. Diz assim o texto: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, olha o que diz aí. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel, aos seus servos, e o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse Josafá: Irás tu comigo à peleja a Ramote-Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos.
Disse mais Josafá, rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Olha só. Então, Josafá, ele fala com Acabe, né? Para que ele consulte primeiro a palavra do Senhor por intermédio dos seus profetas, né? Que era assim que se consultava. Então, olha o que aconteceu. Então o rei de Israel ajuntou os seus profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Olha só. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum outro profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá, disse Acabe a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, ou seja, eu não gosto desse cara, eu odeio esse cara, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça à entrada da parte de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos círios até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na sua mão. Eu leio, na verdade, a leitura que é Ramote Gilead, né? Não é Gilead, porque não existe esse som de G como de J em hebraico, não existe esse fonema, tá bom? E sempre o R na frente se lê Ramote e não Ramote. Esse som de Ramote é quando tem um H, que seria a letra Rei na frente, tá certo? Mas vamos dar continuidade. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Ou seja, não contraria o que eles estão dizendo. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe perguntou, lhe disse, né? Micaías, iremos a Ramote Gileade, à peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Só que o rei percebeu a zombaria quando ele disse isso. Então o rei disse para ele: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Né? Porque ele achava que quando esse profeta profetizava mal, né, sobre a sua conduta, sobre o que ele ia fazer, era intriga do profeta contra ele. E quando o profeta falou o que todos estavam falando, ele percebeu que ele estava sendo irônico, estava zombando. Então ele fala: olha, até quantas vezes te conjurarei
que me não fales senão a verdade em nome do Senhor. Para que ele foi falar isso? Olha o que aconteceu. Então disse ele, olha o que Micaías respondeu: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Olha só. Muitas vezes, os crentes vão para a igreja buscando ouvir coisas que vão afagar o seu ego. Vão atrás de coisas agradáveis aos seus ouvidos. Quem tem esse tipo de conduta são pessoas manipuladas facilmente pelos falsos profetas. São pessoas que não querem ouvir a verdade, né? No que consiste a ser repreendidos da vida errônea que têm levado. São pessoas que não querem e não têm conserto. São pessoas que buscam a palavra do Senhor, seja na pregação ou por intermédio de um profeta, no sentido de consolo ou conformismo com a vida pecadora que tem levado. E um verdadeiro profeta de Deus, ele admoesta, ele exorta, ele repreende, ele reprova condutas que desagradem a Deus. E não vem, de alguma forma, afagando o ego daqueles que vivem na prática do pecado. Acabe, todo mundo sabe que era um rei corrupto. Josafá se uniu a ele porque queria resgatar Ramote Gileade, mas os dois estavam agindo errado, principalmente Acabe. E Acabe tinha uma pedra no tropeço, alguém que estava ali, que poderia ter mudado a sua conduta, mas ele não dava crédito a esse indivíduo, porque toda vez que esse profeta ia tratar com ele, o contrariava. E ele achava que essa contradição era mentira. E quando o profeta aqui foi irônico, ele percebeu, pela maneira que ele sempre se dirigia a ele, e pediu que ele lhe falasse a verdade. Quando o profeta começou a falar, aí a giripoca piou. O profeta disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem senão mal? Porque o povo disperso sobre os montes voltando em paz para casa quer dizer que não estava mais debaixo da opressão de Acabe. Então Acabe, para dar uma aliviada, falou para Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois. Olha só, o profeta continuou. E olha o que o profeta trouxe. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à esquerda. Então ele viu alguém sentado no trono, certo? No céu. Mas quem é que estava lá? Será que era o Deus verdadeiro? Foi uma visão que ele teve. Nessa época o Messias não tinha vindo, então as pessoas não tinham aí ferramentas, nem para, por meio do comportamento, compreender, muito menos do ensino, quem era o Deus verdadeiro e quem era o falso. Então, segundo a visão que ele teve, que este Senhor, Deus de Israel, lhe mostrou, olha o que ele disse. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à esquerda. O que acontecia antes do Messias? Os profetas, assim como todo o povo, não sabia discernir ou diferenciar entre o falso e o verdadeiro Deus. Então, qualquer manifestação, visão que aparentasse ser divina, sobrenatural, era atribuída a Deus, como neste caso, que ao olhar parece que era Deus, certo? 20. E disse o Senhor fez uma pergunta ali, como se ele estivesse sentado no trono, rodeado por anjos à direita e à esquerda, E ele faz uma pergunta: quem
induzirá a que suba e caia em Ramote Gileade. Olha, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dos anjos, dos espíritos que ali estava, um dizia desta maneira e outro de outra. Os seres espirituais que ali estavam eram os anjos, à esquerda e à direita. Um dava uma ideia e outro outra. Ou seja, todos eles eram corruptos e estavam junto com aquele Senhor, Deus de Israel, sentado no trono. Cada um estava dando uma ideia, né, um plano para induzir Acabe a cair em uma cilada na mão dos sírios. Não só Acabe, como Josafá também caiu nessa. E um desses anjos, desses espíritos, dizia de uma maneira e outro de outra. Cada um dava uma ideia. Como se Deus, oh meu Deus do céu, como se Deus precisasse do conselho de alguém, meus amados. Deus, quem é o conselheiro de Deus, irmãos? Deus é perfeito por si só, onisciente, onipresente, onipotente, imutável. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Como é que ele, sentado no trono, ia se aconselhar com os anjos e cada um dava uma opinião, ainda mais no intuito de induzir, enganar Acabe, fazendo com que ele caísse numa cilada na mão dos sírios? Pelo amor de Deus, gente. Por pior que fosse Acabe. Vamos pregar para ele se converter. Né? E Micaías tentava isso, mas Micaías ele recebia informações boas, informações más, mas Micaías tinha na mente dele, como os crentes e os profetas de hoje, que Deus faz o bem e faz o mal. Então, quando ele teve esta visão, achou ele que era o Senhor, como qualquer crente acha aí no sistema religioso, como eu pensei e vocês pensaram também um dia. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? Olha, vê que esse Deus aqui não tem onisciência. E disse-lhe o espírito: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Olha, Acabe teve essa visão, ouviu isso e não conseguia perceber que ali se tratava de um falso Deus assentado no trono, rodeado por um bando de anjos rebeldes à sua esquerda e à sua direita. E dentre eles saiu um dizendo que seria um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Então aqueles profetas que estavam lá enganando Acabe e Josafá eram profetas desse Deus. E ele seria o quê? Esse espírito, um espírito de mentira na boca deles. E esse Deus, esse Senhor, lhe disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou mal contra ti. Oh, meu irmão, Deus vai falar mal dos outros. Mas vamos lá. Então Zedequias, filho de Kenaná, aquele que havia feito um chifre de ferro, falando assim: tu vencerás os assírios, lembra? Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo, bateu nele e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha que soberba, que soberba. E disse Micaías: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Presta atenção numa coisa. Micaías não tinha discernimento para saber quem era o Deus verdadeiro e quem era o falso. Todavia, o Deus verdadeiro lhe deu esta visão, porque ele pôde ver a trama do falso Deus contra Acabe e Josafá, para que
por meio do anjo mentiroso, aquele espírito de mentira, eles pudessem cair numa cilada. Certo? E esse espírito de mentira na boca dos profetas fez com que a maioria se manifestasse como sendo verdadeiros e caísse em descredibilidade Micaías. Entenderam? Então tinham muitos profetas de Deus lá atrás sendo usados por ele, só que quando eles tinham visão, eles não sabiam diferenciar. Por isso que às vezes você vai ver dentro de um comentário de um profeta, uma hora ele mostra um Deus bom, misericordioso, e tem coisas ali tremendas, e daqui a pouco coisas que você fala, não, isso aqui não, como é que Deus vai fazer isso? Só que nós temos esse discernimento porque recebemos do Senhor o Espírito da verdade, mas quem não tem e pensa ter o Espírito Santo, acaba atribuindo essas manifestações ao Deus verdadeiro e cai em contradição. Os judeus, por não terem resposta a isso, dizem que Deus tem a seu serviço anjos que trazem juízo, praga e pestes, e anjos bons que ajudam, defendem e tal. E essa mesma visão foi adotada pelos católicos, e quando os católicos protestantes, né, se desvincularam de Roma, da Igreja Católica Apostólica Romana, fundando aí as inúmeras seitas protestantes, chamados evangélicos, trouxeram essa mesma viés ideológica, certo? Mas vamos lá. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai-o a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, na prisão, e sustenta-o com pão de angústia, olha só, e com água de amargura, dê a ele sofrimento, até que eu venha em paz. Olha. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel Acabe a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria, por que ele se disfarçou? Porque ele temeu, né? Acabe temeu, falou: o quê? Eu vou me disfarçar, ninguém vai saber que eu sou rei. Se for verdade o que Micaías profetizou, eu vou conseguir sair fora dessa situação. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Ou seja, eu não quero que vocês matem os inocentes. Eu quero que vocês matem a Acabe. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros, Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem enteçou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. O que aconteceu? Mesmo ele disfarçado, o rapaz ali tacou a flecha para qualquer lado e a flecha o acertou e o matou. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro de fronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra, como Micaías tinha profetizado. E morreu o rei, e levaram a Samaria e o sepultaram, e sepultaram o rei em Samaria. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas
se lavavam ali conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com os seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, meus amados irmãos, aqui, né, ficou bem claro, né, que existe um Deus que neste tempo estava sentado num trono nos céus, que não era o Deus verdadeiro, como eu acabei de provar para vocês, que não tinha onisciência, por isso usava dos seus anjos como conselheiros. Cada um dava uma ideia, né, de como ele deveria induzir Acabe para que ele fosse a peleja, para que lá, numa cilada armada pelos assírios, ele pudesse vir à morte. Teve um profeta de Deus, Micaías, que não sabia, né, discernir entre o Deus verdadeiro e o falso, então atribuiu ao Deus que ele viu sentado no trono a divindade e disse qual era o seu plano. Ele revelou o plano dele. Olha, é isso que vai acontecer. Mesmo assim, Acabe, que só gostava de ouvir coisas agradáveis como a maioria dos crentes, não aceitou a repreensão do profeta, o aviso do profeta, soberbamente subiu com Josafá e se deu mal, conforme a palavra do profeta. Só um instante, caiu a... Conforme a palavra do profeta, né, que revelou aí os planos daquele falso Deus, aconteceu com Acabe. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui através desse vídeo? É que vocês têm que conhecer o Deus verdadeiro através do comportamento do Filho de Deus, do Messias. Vocês não vão conhecer o Deus verdadeiro por meio do farsante. Olha o comportamento desse Deus. Não tinha onisciência. Tinha que pedir conselho para os anjos. Cada um dava uma ideia e ele ficava pensando em qual aceitar. Até que um espírito se manifestou a ele, né? E disse, olha, eu irei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Ele falou, então vai e faz conforme, né, você disse aí, vai e faz isso. Ô irmão, Deus com anjo mentiroso, com espírito de mentira? Ô irmãos, Deus pedindo conselho? O que eu farei? Como eu induzirei ele aí essa guerra? Ô meus amados, um Deus armando cilada, pedindo conselho. Você acha mesmo que essa criatura é o Deus Pai do Senhor Yeshua? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Então, com mais este vídeo, vocês foram elucidados. Muito mais provas eu trarei, para que vocês tenham mais material que comprove que existiu uma entidade lá atrás composta e também uma entidade, né, um grupo de anjos encabeçado por um falso Deus. E agora, por esse texto, vocês perceberam o falso Deus sentado no trono e os anjos rebeldes ali ao seu entorno que faziam parte do seu conselho. Você vê a fraqueza desse Deus porque ele não tinha onisciência, né? Ele pedia conselho, um Deus fajuto. E quem foi a ajudá-lo foi um espírito de mentira, um anjo mentiroso, que foi um espírito de mentira na boca dos profetas dele, contra Micaías. E você vê pelo profeta Micaías que naquele tempo eles não tinham noção de quem era o verdadeiro e quem era o falso, por isso que ele atribuiu a ele o senhorio. Mesmo diante de toda aquela trama, de toda aquela situação, ele pensou que ali era o Senhor tramando contra Acabe. Como muitos crentes pensam que Deus age assim também, induzidos por estes textos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. E eu peço encarecidamente que você possa contribuir conosco através dos seus dízimos e das suas ofertas de caridade. Se você quiser contribuir conosco para ajudar o nosso ministério, você pode contribuir através do Pix no celular, ou no Pix no CPF 18583-39863 ou no Pix no celular no 11 98679 6974. Toda a vossa ajuda será muito bem-vinda. Deus abençoe todos vocês e até a próxima.